Boa noite, Olá, olá, boa doutor. noite. Tudo bem? Prazer estar aqui nesse horário um pouquinho mais tarde, né? Uhum. Segundo as suas Estávamos na teorias, né, que expectativa. são técnicas, é um horário em Hum? que funciona melhor a audiência, né? Podemos reunir mais pessoas, Uhum. Ó, a conversar com um live já grupo está maior. com 31 pessoas. Daqui a pouco isso vai se multiplicar. Que bom, que ótimo. E o tema é um tema que atrai essa possibilidade de multiplicação, né? Falar de amor Uhum. é falar do maior valor relacional entre as pessoas, né, Indira? Concorda? Isso. Eu gosto muito desse tema também porque ele é desafiador e, assim, em todas as comunidades e sociedades humanas, as pessoas têm muita dificuldade de fazer uma análise crítica sobre o amor. E, Uhum. de uma forma geral, desde uma tribo indígena, uma tribo africana, desde de guetos em cidades como Nova York, que é a maior cidade do mundo, em grandes metrópoles, de algum modo, uma espécie de analfabetismo afetivo toma conta das pessoas, e não é raro aquele sentimento de que o amor é uma instância natural que vai cair de bandeja no colo de cada um de nós. A instância do romantismo, ele muitas vezes ofusca medidas importantíssimas a respeito do amor. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de tratar hoje com o seu público, tratar aqui com as pessoas também que, durante as semanas, né, que a gente vinha falando da possibilidade de construir essa live, Uhum. manifestava o extremo interesse, né? Afinal de contas, quem é que não vive os embrólios e as encruzilhadas e, ao mesmo tempo, os aconchegos que o amor proporciona, né? Então, é um assunto Isso. que tem uma atmosfera universal, mexe com todos, né? Desde de indivíduos que estão começando a sua vida afetiva até pessoas com longa experiência, vovós, vovôs, até porque o amor é um valor relacional que está numa instância muito grande, que envolve um número muito vasto de possibilidades. Às vezes, quando a gente pensa em amor, pensa tão simplesmente na instância da vida afetiva entre homens e mulheres, em relações afetivas, inclusive nas relações homossexuais, que merece o nosso respeito também. Uhum. Mas quando pensamos na instância amor, a respeito do que nós gostaríamos de tratar aqui hoje, estamos pensando em todas as relações entre uma mãe e um filho, entre pais, entre primos, entre irmãos, entre amigos, e a respeito, inclusive, da amizade, é importante falar muitas coisas, não me deixe esquecer, por favor. A amizade é uma expressão de amor muito plena, que merece uma atenção diferenciada diante do que a gente vai discutir hoje. Uhum. A, a nossa ideia, Indira, é falar hoje sobre uma teoria absurdamente simples sobre as relações afetivas. Uma teoria que eu venho colocando em consultório já há mais de 10 anos e tem funcionado muito bem para resgatar pessoas em sofrimento afetivo. Aliás, a procura no ambiente psicológico de pessoas que estão passando por um sofrimento afetivo, pelo término de um relacionamento, por exemplo, é gigantesca, né? E o amor dói, a falta de amor dói, e inclusive adoece também, né? Então a gente precisa falar de algumas coisas bem especiais a respeito desse tema. Eu estou deixando subir um pouquinho aí a audiência e construindo aqui algumas falas, que eu fico naquela assim, não vamos falar agora, vamos esperar mais um pouquinho para que todo mundo possa pegar aí o fio da meada. Uhum. Mas, enfim, você, Indira, você sabia que o amor Ah, tem mecanismo de funcionamento? não. Quando eu faço essa pergunta em consultório, a maioria das pessoas diz: Nossa, nunca parei para pensar sobre isso. Um mecanismo de E eu já funcionamento. quero começar dizendo exatamente isso: que o amor, assim como a gravidade, que é uma força física, ele é uma força da natureza, portanto, uma força física. E pelas instâncias da natureza, assim como a gravidade, que é o exemplo que adoro associar, a gravidade você não pode ver, e você não precisa saber da existência dela para ela estar influenciando você de algum modo.
E acho, Indira, e gosto muito de colocar isso, de dizer que o amor é talvez a instância que traga a maior inocência, a maior expectativa inocente que a humanidade, do ponto de vista antropológico, histórico, psicológico, já tenha cometido. Porque o amor, por ser uma instância tão superior e tão sublime, ele muitas vezes está associado à divindade. As pessoas, ao longo da história da humanidade, procuraram muito viver e sentir o amor, mas muito pouco foi feito para interpretar ou tentar entender o amor. Então, assim, a gente sempre pensa no amor numa instância natural, que chega e toca os nossos corações, as nossas emoções, e a partir dali a gente vai vivendo esse processo. A gente só entende o impacto que o amor gera na medida em que a gente entra em processo de sofrimento afetivo por alguma perda. E toda perda, do ponto de vista psicológico, é uma morte. E nesse sentido, a gente só chora as nossas próprias mortes, as nossas perdas, mesmo quando a gente perde um ente querido até para a morte, literalmente. A gente está chorando, em linhas gerais, pela falta que aquela pessoa vai fazer para a gente no dia a dia. Então, a grande inocência que foi cometida pela humanidade ao longo desse período inteiro foi não ter se dedicado ou se debruçado a tentar entender o amor. E quando alguém ousa fazer isso, a primeira perspectiva, a primeira sensação que vem dentro de nós é a ideia de que o amor pode sim ter um mecanismo de funcionamento. Então, nesse sentido, se não entendemos o mecanismo de funcionamento do amor, é muito comum, Indira, a maioria das pessoas, a maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, entra nas relações afetivas como se entrássemos de olhos vendados. Não sabemos nada sobre como vai funcionar aquela relação, simplesmente temos uma expectativa, na maioria das vezes, se acreditamos no futuro com alguém, que ela dure para a vida inteira. E esse é um dos primeiros desafios, quem sabe, né? Se a própria vida é passageira e efêmera, talvez as relações que está dentro da vida, ela possa acabar um pouco antes. Isso também não representa não tem um significado completo de um fracasso imediato. É importante demais destacar isso, porque muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira arrasadas, acreditando que se um sentimento, uma relação não durou, até que a morte pudesse separar duas pessoas, aquela relação não fez sucesso. Isso é um grande engano do ponto de vista psicológico. Ora, Indira, duas pessoas se juntam aos 20 anos de idade, ficam juntos até os 30, essa relação gera filhos, gera propriedades que depois eles vão brigar para dividir os bens. E dizer que uma relação dessa não teve sucesso enquanto durou, claro que sim. É importante destacar o período em que gerou coisas, por exemplo, casais que puderam ter filhos juntos, traz uma expressão de sucesso muito grande, porque o ato de você conseguir, ao lado de alguém, colocar um outro ser humaninho nesse planeta é, de fato, uma dádiva muito grande, né? Então, é importante destacar isso a respeito do amor. O começo de tudo, Indira, parte sempre daquele princípio que a gente gosta de falar, né? Todos vocês aí que estão nos assistindo têm uma mente inconsciente. A mente inconsciente, especificamente feminina, ela possui pensamentos que geram atitudes diferenciadas, e alguns desses pensamentos e atitudes estão ligados ao útero. Eu gostaria muito de falar sobre isso, porque, na verdade, eu sempre coloco assim no meu consultório para as minhas pacientes, para as mulheres, né? Veja só, Deus lhe deu a dádiva de você poder gerar, através de um hardware, uma estrutura física, que é o seu útero, um outro ser humaninho que você vai colocar no planeta Terra. Deus é a inteligência superior. Acredita mesmo você que Deus te dando um hardware capaz de gerar a vida não ia colocar nenhum software compatível com essa lógica? Então, Indira, hoje, do ponto de vista antropológico e psicológico, é importantíssimo pensar que alguns sensos do comportamento feminino, com muita exclusividade a princípio, como o senso de lealdade, de fidelidade de mulheres saudáveis, ele é um processo que está muito conectado à estrutura uterina, que é um órgão que nós homens não temos, ok?
E esse senso de lealdade e de fidelidade, ele está muito atrelado a instâncias superiores da consciência feminina, que garante a perpetuação da espécie, que garante que uma família se mantenha consolidada e, acima de tudo, que garante que nós, seres humanos, quando nascemos, precisamos de, no mínimo, 7 anos para estarmos aptos para viver qualquer condição sozinho. Fora disso, a gente precisa de um ambiente com uma presença materna, o que simboliza isso. Se não for a própria mãe biológica, alguém que exerça esse estado, que aí eu vou chamar agora de maternagem, porque maternidade é uma coisa exclusiva das mulheres, tá? Das mulheres que têm a condição de entregar essa capacidade de sentimento para a sua cria, mas e a maternagem é esse senso de amor que a mulher consegue entregar para um contexto de um outro ser humano ou de qualquer outro ser vivo que está sobre o cuidado dela. Por exemplo, uma mulher que ainda não foi nem mãe entrega maternagem para o seu filhote, por exemplo, pode ser um cão de estimação, um gato de estimação, um animal doméstico. E por que não dizer outros animais selvagens que algumas pessoas também decidem criar, né, entre si. Vale a pena destacar isso. Não é raro eu ouvir em consultório, por exemplo, pessoas dizerem: doutor, eu me sinto muito bem em conversar com minhas plantas, dar um carinho afetivo a elas, e eu sei que elas respondem bem a isso, né? Então, essas relações afetivas também entre seres humanos e até vegetais, elas podem ser destacadas, sim. E falando das relações mães e filhos, nós aprendemos do ponto de vista cristão, Indira, que uma mãe tem um sentimento tão soberano, capaz de entregar tudo pelo seu filho. E nós vamos entender que o amor tem mecanismos de funcionamento onde sempre vai existir numa relação afetiva pessoas que entregam mais na balança de fatores afetivos, um peso maior. E é muito comum, isso é quase que um simbólico de uma mãe entregar muito mais peso afetivo para a sua cria do que a própria cria para ela. E a psicologia traz uma reflexão muito forte a respeito disso, porque uma vez você estando entregue o seu sentimento ao seu filho, geralmente uma criança, né, ele nasce pequeno, é uma criança, ele não vai ter quanto. Está conseguindo me acompanhar, Indira? Sua imagem paralisou aqui, congelou um pouco para mim. Estou sim. Perfeito. Então é importante destacar o quanto uma mãe precisa trabalhar indo de contra todo um princípio cristão de criança. Aí, voltou. Voltou. Oi, oi, oi. Voltou. Conseguimos voltar, né? Conseguimos. Creio que a Então, para a internet. gente não perder aqui a relação desse processo inteiro, eu gostaria muito de falar para você, Indira, dos mecanismos de funcionamento a respeito do amor. É como se, quando duas pessoas se olham pela primeira vez, a mente inconsciente sempre vai perguntar quem vai amar mais, quem vai ser mais amado. É como se duas pessoas entrassem no tablado teatral e lá houvesse dois papéis com dois coletes que cada um precisa escolher um deles e se comportar como tal. Um desses coletes, ele vai estar dizendo que você pode entregar mais sentimento. Você pode entregar mais sentimento. E a partir disso, o outro só tem uma outra escolha, que é receber um pouco mais desse sentimento. E é importante destacar que essa balança de fatores emocionais, ela tem sentimento dos dois lados. Ninguém só ama, ninguém só é amado. Mas nós temos um contexto na nossa sociedade que nós poderíamos destacar como se fosse um contexto, vamos chamar assim, de uma expectativa utópica de que a gente precisa de uma relação para amar igual.
E esse contexto utópico, ele precisa ser muito valorizado, porque, na verdade, Indira, é o sonho e é o suprassumo das entregas que o amor pode gerar para nós. Só que isso não chega a qualquer momento e não chega assim. Uma relação não nasce saudável. Ela precisa ser construída saudavelmente. Você consegue me acompanhar? Algumas pessoas estão comentando da dificuldade da internet. Esse horário concorridíssimo, né? Mas foi que travou antes. Mas agora tá tudo ok. Ah, que ótimo, então. Quando pensamos, então, nessas relações afetivas, é preciso entender que muitas vezes o amor se posiciona, se você não conhece os mecanismos de funcionamento dele, como uma verdadeira armadilha doce. Você se aproxima do amor e tenta tocar nas grades, são macias como veludo. Você tenta colocar e passar o dedo e tocar na boca, vai ter um gosto agradável para você. No entanto, quando você tenta sair daquele contexto por algum desagrado, você vai perceber que as grades do amor são firmes e fortes como titânio. Então, só há de sair de uma relação afetiva quando você principalmente está se dedicando a instâncias superiores de amor, quando você ganha força ali dentro. Né? E é a partir disso que muitas vezes acontece o sofrimento afetivo, quando pessoas entregam todo o seu sentimento como um coração pulsante na mão de alguém que eventualmente nem sabe que tem que administrar isso. Então, assim, existem alguns contextos matemáticos que eu gostaria de trazer. O primeiro deles é que o amor não tem reciprocidade. Se você não fica feliz quando o amor está saindo de dentro de você para integrar para alguém, não espere receber isso em troca de imediato, porque não vai acontecer. Essa instância, ela é muito forte do ponto de vista matemático, da ideia de que a vida é um jogo. E o amor, a partida afetiva, talvez seja a maior partida de todas. Né? É no maior valor relacional da vida, que é o amor, que nós nos encontramos em todas as instâncias. Por que o senso de amizade é importante nessa hora? Porque a amizade verdadeira, ela já começa com essa balança em estados de equilíbrio. Como, por exemplo, uma amizade verdadeira nunca há cobrança. As pessoas passam distância, passam muito tempo distantes, longe, às vezes até perdem a comunicação. E quando se encontram para bater um papo, às vezes até ocasionalmente, não marcaram. Parece que foi ontem e, na verdade, se passaram 10 anos. Então, a instância de maior equilíbrio nas relações afetivas entre apreço, amizade, amor, namoro, casamento, é, sem sombra de dúvida, a instância a amizade verdadeira. Tá? Porque ela já nasce com esse senso de equilíbrio. Mas a sociedade precisa pautar a conversa entre vários contextos. Grande amigo, Indira, o Alexandre, lá de São Paulo, nos dissemos amigos de DNA e ele diz, eu e você, amizade verdadeira. É muito verdade isso, eu concordo plenamente. Meu irmão DNA, como gostamos de falar. Olha, seja Um bem-vindo. abraço para você, te amo, meu irmão. Então, Indira, quando pensamos na instância afetiva que gera sofrimento emocional, é muito importante destacar que ao longo de muitos anos, mais de 100 anos, um processo antropológico assim impactante para a sociedade, se entregou um resultado para a mulher ter uma sensação de que ela só pode amar, ou que ela só deveria amar, ou despertar o amor a partir do momento em que ela sente algo mais forte. Tá? Então, em linhas gerais, a mulher, do ponto de vista saudável, ela só dá início a um relacionamento, só dá início a uma atitude de conhecer alguém quando ela acredita que ela tem já um sentimento brotando. E isso foi um contexto construído que hoje eu diria que é um vírus mental do ponto de vista afetivo para as mulheres. Porque enquanto as mulheres são educadas através dos contos de fadas e coisas que o valham, a entender a importância de sentir algo muito forte por alguém, os homens são educados de algum modo também para buscar exatamente o contrário, conquistar alguém, buscar alguém para esse domínio. E o crescimento e a evolução da conquista feminina para tantas instâncias, principalmente do ponto de vista profissional, começou a estabelecer um conflito. Nós costumamos dizer, do ponto de vista psicológico, que hoje nós estamos no olho do furacão, onde um grupo cada vez maior de mulheres se posicionam
na ideia de serem mais amadas do que amar, por exemplo. E o amor tem esses dois lados, e é importante falar dessas dimensões, são dimensões distintas. Quando você está com alguém, você só consegue ocupar uma dimensão a princípio. Então, o que é que a dimensão de amar mais pode te trazer? A dimensão de amar mais pode te trazer uma plenitude de sentimento. Ela pode te trazer, de contrapartida, um ciúmes muito grande, porque você deseja ter a atenção do outro o tempo todo para si. Mas a plenitude é incrível. Os benefícios imediatos são maravilhosos. Você briga com a pessoa amada, a pessoa senta do seu lado, nem pediu desculpa ainda, uma cachoeira de sensações agradáveis começa a tomar conta de você. E aí aquele sorrisinho de canto de boca começa a aparecer, o outro dá uma cutucada aqui e dali, e simplesmente a sensação do perdão começa a surgir. No entanto, a insegurança, a instabilidade, ela começa a fazer parte do dia a dia, porque o medo de perder pode ser muito grande. E aí, Indira, existe uma coisa fundamental. O medo de perder altera a conduta. Pessoas amando com medo de perder o ente querido se tornam pessoas mais flexíveis. Mas se o outro abusa disso, essa flexibilidade vira subordinação. E o outro que está do lado de lá, sendo mais amado, não é que não ame nada, é que se você pensar, por exemplo, numa balança de 20 quilos, alguém que ama mais botando 15, se a balança só tem 20 quilos, só vai suportar um investimento emocional de 5 quilos a mais para poder simbolizar matematicamente para quem nos acompanha aqui. Qual é a vantagem do outro lado? O que é que se tem do outro lado de ser mais amado? Se tem, ao contrário da segurança, da plenitude, uma segurança com o outro, sem a sensação de ameaça que vai perder o tempo inteiro, que vai ser traído o tempo inteiro e por aí vai. Os homens são educados a gostar muito dessa instância, porque o maior temor do ponto de vista psicológico de nós homens, quando pensamos nas relações afetivas, é ser traído, ser trocado por uma outra pessoa. Porque isso impacta no brio da construção do homem e do macho, né? Que é um processo absolutamente simbólico. Ele não precisa existir na realidade. Então, essa segurança também ela vem pautada na liderança. O preço a pagar é administrar com muita paciência o sentimento do outro, que necessita de atenção, que necessita de cuidados, de carinho, que se disponibiliza com o coração pulsante na sua mão. Então, é uma responsabilidade muito grande cuidar disso. Tá? Esse lado de ser mais amado traz um certo conforto, comodidade, e às vezes um vazio, uma sensação de incompletude. Tá? Então, assim, é muito comum mulheres que, aleatoriamente ao acaso, é uma média de 2 a 3% apenas ainda das mulheres que ocupam esse papel, muitas vezes não perceber que na sociedade atual é uma uma compreensão maior sobre os mecanismos de funcionamento do amor, tá? Então, eu gosto muito de destacar essa parte. Eu já estou vendo que tem uma participação muito intensa aqui dos nossos ouvintes, né? Alguém está dizendo, falo com muita convicção que sofro. Gued Félix, conheço muito você, dona moça. Falo com muita convicção que sofro desse mal, amar e me doar tanto, que chega a atrapalhar. Pois existe um perfil de pessoa que são as pessoas muito doadoras, né? Que se acostumam pelo prazer que inicial ela teve em se doar, em prestar algum tipo de atenção, de solidariedade, de uma escuta terapêutica no sentido de saber ouvir as pessoas. E elas começaram a se encantar com esse processo de doar-se para o outro. E esse processo de doar-se, ele também, por trazer muitos benefícios imediatos, eles podem gerar uma instância que nós chamamos o vício do amor, que é quando você se encanta pela instância de se doar, se doar, se doar, e quando você menos percebe, você perde, vamos dizer assim, o controle sobre aquilo, principalmente quando há uma fixação em se doar para uma direção única, para uma pessoa única, que muitas vezes pode se sentir
vamos dizer assim, sufocada, é um discurso muito comum na boca dos homens, por exemplo. Ah, estou sufocado, estou precisando sair, tomar uma cerveja com os amigos, ir para o futebol, ou coisa que o vale. Então, perceba que se a gente tivesse uma instrução de inteligência emocional para entender os mecanismos de funcionamento do amor, com certeza a sociedade hoje seria muito mais saudável. Eu defendo, inclusive, Indira, que há uma dívida histórica da sociedade. Se a gente fala de dívidas com negros, com as minorias de algum modo, como pensando, por exemplo, em negros e nas comunidades indígenas, eu não sei nem o que dizer da dívida quando se pensa nas relações afetivas que a sociedade tem com vocês, mulheres. Eu vou explicar claramente isso. Essa instância de que a mulher, de algum modo, foi envolvida em uma atmosfera de sentimento e pensamentos, que ela deve se doar o tempo inteiro, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, como cuidadora nesse processo que é uma instância superior, que é a maternagem feminina, acabou que gerou um processo onde muitas mulheres entram em sofrimento emocional por estarem vítimas de abuso, de condições onde elas sofrem instâncias de possessividade, instâncias de poder e domínio. E graças o movimento feminista, né, tem discutido muito, não é uma soberania da mulher para com o homem, é uma discussão de igualdade, já que o machismo discute uma certa superioridade, vamos dizer assim, e a mulher há pouco tempo atrás teve que lutar, há poucas décadas teve que lutar para ter o direito de votar, de dirigir, de trabalhar fora, uma série de instâncias que precisam ser refletidas e discutidas. E as mulheres chegam na sua idade adulta, no seu momento afetivo, vamos falar assim, com aquela expectativa de ver a necessidade de um relacionamento pleno, que foi construído essa condição como se estivesse fora dela para ela se sentir plena. Então, eu preciso de um relacionamento, eu tenho uma necessidade de ter alguém. Se chega aos 30 anos sem casar, então, nossa, é talvez a grande crise existencial feminina, né? E aí eu estou aqui para dizer e chamar a atenção para uma expressão que eu gosto muito de Jô Soares, que ele diz: a melhor maneira de ser feliz com alguém é ser feliz consigo mesmo. Assim, ter alguém será apenas uma questão de escolha e nunca de necessidade. Alguém, encontrar um outro alguém na sua plenitude, eu ainda falava isso no consultório hoje. Fique plena, realize os seus projetos e os seus desafios do ponto de vista profissional. E nessa caminhada, e nessa estrutura de caminhada, você vai conseguir encontrar alguém que vai te escolher e você não vai ter necessidade daquilo. Você vai poder escolher alguém e ter uma relação não por necessidade, mas por pura e simples escolha. As pessoas ficam livres a partir disso. E é muito bom pensar nessa ideia de liberdade de sentimento. Muito bom. Porque quando você não entende os mecanismos de funcionamento do amor, verdadeiramente ele aprisiona. Isso é um perigo, tá? O amor não vai deixar de ser a instância superior e a instância maior do valor de relacionamento entre as pessoas. Mas é importantíssimo discutir, Indira, que o amor tem mecanismos de funcionamento, até pela sua completude e pela sua complexidade. É muita ingenuidade da humanidade querer discutir o sentimento mais sublime entre nós como um processo natural que não tenha mecanismo de funcionamento, que não seja o nosso desafio entender. Se nós, seres humanos, queremos entender tudo, inclusive os mecanismos de Deus, da inteligência superior, para quem não é ateu, né? Por que não entender o amor? Algumas pessoas perguntaram, assim, inclusive o Alexandre perguntou, sobre o ponto de vista do psicológico. O homem casa com a mãe e a mulher casa com o pai, tipo filho, né? É curiosa essa pergunta. Já é pergunta de quem já tem instrução inicial dos seminários didáticos com Braulino Peixoto. Brincadeiras à parte. Então, Indira, tem uma teoria psicológica, na verdade, psicanalítica, né? Vem das avaliações de Sigmund Freud, né? O famoso Freud, onde se destaca que no inconsciente, né? Através da sua mente inconsciente, que é aquela que você não domina completamente, você busca inconscientemente características
da sua instância materna, da sua instância de onde você veio, né, do seu colo materno. Então, é muito comum homens se encantarem, de fato se apaixonarem por mulheres que lá no inconsciente a mente dele consegue identificar características que a mãe dele sempre teve. Essa teoria ela é real, se vê claramente em processos clínicos do consultório fenômenos como esse acontecer. É super natural e também gostaria de dizer que é um processo saudável. Do mesmo modo, as meninas, né? As mulheres, o pai ele pode entrar ali como uma instância do primeiro amor masculino, vamos dizer assim, que obviamente ela se encanta quando é muito pequena, mas não vai poder casar com o próprio pai. Então o inconsciente fica registrando características na personalidade e que inconscientemente, quando ela vê aquelas características serem replicadas sem que o sujeito lá nem saiba, ela começa a entrar num processo de encantamento que às vezes nem ela sabe explicar. Então, de fato, essa teoria ela traz assim uma luz de esclarecimento muito bacana e vem da psicanálise e é real. Acontece sim, a gente vê isso todos os dias no consultório. E outra coisa Assim, interessante que é eu importante tenho. destacar sobre isso é o Pode falar. seguinte, por exemplo, mulheres que entraram em conflito com a figura paterna e não conseguiram resolver esse conflito até a idade adulta, é muito comum elas virem para o consultório a princípio com conflitos muito grandes, uma sequência de conflitos. Ah, doutor, não consigo ficar com nenhum homem, me relacionar com ninguém, porque todos são iguais e funciona assim, 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 assim. Eu digo, mas quem é a primeira pessoa? Qual o primeiro homem que chegou na sua vida que tinha esse comportamento? Aí a pessoa cai assim e para. Nossa, eu não acredito. E o que foi que você descobriu aí, mulher? Me conte. Me conte tudo, não me esconda nada, por favor. Ela disse, meu pai é assim. E eu vivo brigando com ele, então vai resolver a sua questão com seu pai, que aí vai ficar mais fácil você se relacionar com outras figuras masculinas, porque talvez você esteja transferindo sentimento, não está sabendo lidar com coisas, confundindo sensações e por aí vai. Então é muito comum esse fenômeno também. Isso relaciona também a pessoas que, por exemplo, mulheres que mais novas que falam que se atraem por homens mais velhos ou homens mais novos que se atraem a mulheres mais